Olá, estamos aqui para continuar nossa aula de marketing digital. Então essa aula é a parte 2, mas vamos lembrar um pouquinho o que nós já vimos. Na primeira aula nós falamos sobre os 4 P's de marketing. Então o P de produto, preço, praça e promoção. E na sequência nós detalhamos um pouquinho sobre o P de promoção. Então a segunda aula nós falamos sobre o mix de comunicação, sobre o mix de marketing, fazendo já um embasamento para a fonoaudiologia empresarial. E na outra aula nós abordamos, lembrando que uma das estratégias do mix de marketing é justamente o marketing digital. Então na outra aula nós falamos sobre as vantagens do marketing digital, do uso do marketing digital, pensando que nós temos realmente aí essa evolução desse cenário, do uso dessa estratégia. E eu fiz um comparativo, uma diferença entre o marketing que eu chamei de tradicional, os 3 pilares do marketing tradicional e os 3 pilares do marketing digital. Nessa aula nós vamos dar continuidade abordando sobre as ferramentas, as necessidades, as estratégias e os 5 objetivos que nós temos que atingir para realmente utilizar essa estratégia do marketing digital de maneira efetiva e a nosso favor. É importante comentar, até vou seguir aqui as minhas anotações aqui no notebook, que as ferramentas que são utilizadas já estão relacionadas com os formatos, as plataformas que nós usamos. Então nós podemos usar um website, um site, uma plataforma onde eu vou apresentar um conteúdo específico já relacionado com a apresentação daqueles produtos e serviços que eu quero realmente empreender. Eu tenho que organizar e pensar no layout, deve ter uma estrutura responsiva porque ele precisa ser visualizado bem no notebook, num tablet, num celular. Então nós temos que pensar a organização e o layout, a estrutura desse website de maneira a facilitar e incentivar a pessoa a fazer o que? Observar, pesquisar, ler o nosso material. Então ele tem que ser algo justamente bem organizado. Uma outra ferramenta muito utilizada é o blog. Então, a partir da organização de um blog, eu posso fazer o quê? Compartilhar informações que são relevantes relacionadas àquele produto e serviço que eu quero realmente vender futuramente. E a partir desse blog, a partir desse blog e das ações que eu realizo, eu vou fazer o quê? Eu vou engajar um público, fornecendo então valor e auxiliando as pessoas a buscar mais informações e até com o objetivo de fazer com que a pessoa possa ter uma reflexão, uma mudança de comportamento ao ler aquele material. Através do blog e do meu site, do seu site, da sua plataforma, é possível também fortalecer a marca e fortalecer a sua visibilidade e a sua autoridade em relação àquela temática. E eu coloquei aqui também como uma outra ferramenta as próprias redes sociais, mais especificamente o Facebook, o Instagram e o YouTube. Então, a partir das redes sociais eu consigo fazer o quê? Promover um relacionamento mais próximo com os clientes. Então eu vou fazendo um trabalho para melhorar o posicionamando da marca ou do profissional que apresenta os serviços, inclusive com um custo baixo quando nós fazemos uma divulgação patrocinada. E uma outra ferramenta que eu coloquei aqui é o e-mail marketing, que é o e-mail feito por meio de uma sequência de e-mails. Como que é essa sequência de e-mails? Se você tem uma plataforma já organizada para esse fim, você faz toda a apresentação de informações, de serviços, ou de repente apresenta um e-book que ele pode ser baixado e a partir desse cadastro que o cliente ou que a pessoa que teve interesse faz, ela começa a receber uma sequência de e-mails. Então, na própria plataforma você organiza e estrutura e você já escreve essa sequência de e-mails que ela vai receber periodicamente,
falando, informando sobre os produtos, os serviços, fornecendo materiais, dicas, orientações e um pouquinho mais à frente você pode inclusive já apresentar o produto, serviço ou a venda do produto e o serviço já com os valores específicos. De repente é um e-book, um livro, ou é um curso, ou é uma mentoria, um treinamento específico. Então, as ferramentas que eu coloquei aqui no nosso material estão relacionadas com a organização de um website, uma plataforma, a organização de um blog, no qual normalmente nós colocamos os artigos que são relevantes, com informações relevantes, as redes sociais, mais especificamente o Facebook, o Instagram e o YouTube, e também a organização de um e-mail marketing, de preferência usando uma plataforma, porque quando vocês tiverem 1000 pessoas acessando o seu material, então fica um pouquinho mais tranquilo vocês já terem essa sequência pronta e é uma sequência inclusive que é automatizada. Aí eu coloquei aqui no nosso material quais são as estratégias. Então estão ligadas já a esse formato do marketing digital e aí nós temos aqui alguns conceitos que são conceitos importantes de internalizar e também de entender para que nós possamos utilizar a nosso favor. O primeiro deles, a primeira estratégia eu coloquei como sendo visitante. É o visitante do meu blog, o visitante da plataforma, ele está conhecendo o site, a plataforma e é aquele que ainda não compartilhou nenhum dado com você, nenhuma informação, não deixou nem o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, nem os dados da empresa dele. Então ele é chamado de visitante. Agora, nós temos um outro que vai ser utilizado dentro dessa estratégia de marketing digital, que é o chamado lead. O lead já é aquele profissional, aquela pessoa que se interessou pela sua temática, a sua informação e já assinou um newsletter, por exemplo, ou já se interessou em baixar um e-book que você colocou e já deixou os seus dados, o e-mail, normalmente que é solicitado, e um telefone de contato. Algumas empresas que já estão se utilizando, alguns profissionais que já estão se utilizando dessa estratégia do marketing digital já pedem uma série de outras informações, além do nome. Pedem o e-mail sempre é solicitado, o telefone, o cargo que a pessoa ocupa, qual é a área de atuação, o nome da empresa. Porque a partir desses dados é feito o quê? Aquela organização da segmentação, lembra? Do público que você quer atingir. Então esse lead, ele já baixou alguma informação gratuita sua e já deixou então as suas informações. Então ele já entra numa lista de contatos ligados especificamente com aquele tema de interesse. Vocês posteriormente podem até ter vários produtos e serviços separados na plataforma e automaticamente essas listas de contatos estão separados também. O outro conceito que nós temos que conhecer para utilizar as estratégias do marketing digital é o que nós chamamos de oportunidade. Então, a oportunidade já são os leads que foram acompanhando os materiais que você está disponibilizando e que já apresentaram interesse e estão prontos para realizar a compra. Então, você percebeu que ele deixou o cadastro e ele foi realizando um acompanhamento das outras informações, dos outros materiais que você começou a divulgar e oferecer gratuitamente. E o quarto item que nos auxilia nas estratégias do marketing digital é o que eu coloquei aqui como sendo o cliente. O cliente, ele após verificar, entender, estudar o seu material, aquele que você já disponibilizou gratuitamente, quando ele já percebeu a importância do produto e serviço para ele
e ele percebeu que ele vai ter benefícios, vantagens, se for na área de treinamento, de consultoria, ele percebeu que ao fazer aquele curso ele vai ter uma mudança de comportamento, vai desenvolver habilidades e posturas, ele vai se tornar o cliente. Inclusive aceitando, né, aquele informativo ou aquele e-mail que você já enviou, informando sobre a venda daquele curso, daquele treinamento. Então, nós temos que conhecer esses itens para que nós possamos utilizar as estratégias do marketing digital. Então, visitante, lead, oportunidade é aquele que vai comprar e o cliente é aquele que já adquiriu o produto. Aí eu coloquei então que utilizando essas informações, nós temos que também saber que nós utilizamos 5 objetivos no marketing digital. Então, o primeiro, eu acho que é bom colocar aqui, né? Vamos colocar aqui também. Então, o primeiro é atrair. Vocês vão ver, inclusive, que eu vou colocar uma figura, uma ilustração para facilitar o entendimento. Converter, depois relacionar, que é manter o relacionamento, fazer o acompanhamento desse lead que já demonstrou interesse, vender o produto, serviço e depois fazer uma análise das ações que foram realizadas, das estratégias que foram utilizadas para saber o que é necessário ajustar. Então, esse esquema que eu estou mostrando agora para vocês, vocês estão percebendo que nós colocamos os itens que nós vimos anteriormente, que é os visitantes, os leads e quando eles se tornam clientes, e todos os outros itens que nós temos que organizar com algumas ações específicas. Então, atrair, converter, relacionar, vender e, por último, analisar. Então, o primeiro deles, o primeiro passo, é o passo atrair, que nós colocamos aqui. O atrair. O atrair, como nós já vimos anteriormente, é quando você oferece informações. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou apresentar informações e vou trazer visitantes para o site, para o blog, para a fanpage. Nós temos o Facebook, mas aí, de uma forma mais profissional, é necessário organizar uma fanpage com o seu produto ou serviço, ou com você enquanto profissional que apresenta produtos e serviços. E aí, a partir do momento que você começa a trazer visitantes para essas plataformas, você precisa oferecer o quê? Conteúdo. Então, nós organizamos conteúdos que possam ser relevantes e que são aplicados justamente nessas plataformas. Então, nós temos aqui os 5 passos. Atrair, que é justamente você trazer os visitantes para o seu site, para a sua plataforma, o seu blog ou uma fanpage, por exemplo, por meio de um conteúdo relevante, de uma informação relevante que ele perceba que ele vai tirar proveito, que ele pode reutilizar e aplicar na sua vida pessoal e profissional. A atração, ela pode ser feita tomando como referência uma busca orgânica, então eu faço a apresentação dessa informação e aí as pessoas, sem fazer um investimento, as pessoas começam a perceber essas informações, porque aí nós podemos, se for utilizando o Facebook, nós conseguimos até por meio dos grupos perceber quais são os temas de interesse e fazer a divulgação. Então é uma apresentação de informações que nós comentamos que é orgânica, você não precisa ter nenhum tipo de investimento. Ou, de repente, você faz um patrocínio, então você vai fazer um investimento para lançar aquela informação. Então, nós temos visto uma série de exemplos no Facebook. E agora, a ideia é que vocês fiquem mais atentos no formato que é utilizado, nas ilustrações, nas imagens, nas fotos que estão sendo utilizadas. É que no nosso caso aqui, nós não damos conta de fazer o quê? Uma aula super detalhada e é algo até bem específico, mas nós vamos ver a possibilidade de repente de montar um curso só sobre marketing digital e aí nós vamos comentar com vocês, informar para vocês.
E também nós podemos usar as redes sociais. E o outro item é justamente converter. Converter, que eu coloquei aqui já o segundo item, nós temos que utilizar ações para converter esse visitante em lead, não é isso? Não é dessa forma que nós vimos também na ilustração, no fluxograma que eu apresentei para vocês? Então eu vou oferecer um material, uma oferta gratuita para coletar os contatos dos usuários para começar um relacionamento. Então quando eu ofereço, por exemplo, o e-book, ele lá dentro daquela plataforma já automatizada, ele vai deixar os seus dados, seu nome, o seu e-mail para receber essa informação. E a partir daí ele se torna um lead. Então pode ser utilizado uma plataforma com um landing page que nós falamos, que é com algumas páginas específicas para esse fim. Então, atrair e converter. O terceiro objetivo já ele se tornou um lead e nós vamos continuar mantendo um relacionamento. Então, a partir desse relacionamento, eu vou continuar, por meio daqueles e-mails, daquela sequência de e-mails, enviar, por exemplo, os materiais, artigos, as dicas complementares, além daquele primeiro e-book que eu encaminhei. E a partir dessa sequência, eu vou fazendo o quê? Um monitoramento, se ele curtiu, se ele visualizou aquela informação, aquele e-mail, e vou preparando para uma apresentação futura e venda do produto e serviço. O terceiro, então, relacionar. O quarto item já ele foi acompanhando toda aquela sequência de e-mails, foi tendo interesse naquele produto, por exemplo, continuou acompanhando você, né, a apresentação dos produtos e serviços nas mídias sociais, na sua plataforma, no seu blog, e aí é o momento de fazer o que? A venda do produto. Então, após o relacionamento prévio com esses leads, já é possível oferecer os produtos e serviços. Mas existe o que? Uma sequência, existe um acompanhamento e também uma constante avaliação se ele está participando, está se envolvendo, interagindo com aquelas informações que você está fornecendo. Então, o momento de compra se torna muito mais fácil depois desse percurso. E aí, nós estamos mais próximos dessas pessoas, desse possível cliente. E o último item, é o quinto objetivo que nós chamamos aqui, é justamente a parte de analisar todo o processo, as estratégias e ações que nós utilizamos. Então, para manter a apresentação e venda dos produtos e serviços, eu tenho que examinar cada etapa e identificar o que é necessário ajustar ou complementar. Então, até aqui, nós vimos os 5 objetivos e já pensando que nós temos que fazer o quê? Uma aplicabilidade. Então, a ideia é que vocês possam, até esse momento, até essa parte do marketing digital, realizar o preenchimento dos nossos quadros, das nossas planilhas e começar a ter um pouco mais de atenção nas mídias sociais, começar a se aprofundar nessa temática para transformar o seu produto em serviço num produto que também possa ser visualizado nas mídias sociais. Então, a partir dessas orientações, ainda de modo um pouco mais simples, já é possível já realizar uma aplicabilidade. Então, eu tenho certeza que nós temos condições de avançar, né, e de utilizar justamente o marketing digital a nosso favor. Então, eu sempre gosto de terminar, tem aqui até uma frase, que lembrar que o caminho se faz caminhando. Então, vamos em frente e eu tenho certeza que vai dar tudo certinho. Então, um grande abraço e sucesso sempre!